Este é o episódio que eu já esqueci o número, porque a gente já gravou tantos episódios esse ano. Para você, já deve ter saído. Quando você estiver vendo esse episódio, hoje já saíram 3 episódios. Esse é o Excepcionais e hoje eu vou conversar com um amigo mais do que excepcional. Ele é empreendedor, educador, recrutador. Ele é fundador e CEO da Gama Academy. A empresa foi selecionada pela Singularity University como finalista do prêmio Global Impact Challenge. E tem mais, tem um negócio que eu gostei demais aqui dele, que ele foi indicado pela revista Forbes como um dos 30 jovens abaixo de 30 anos como o mais promissor do mundo. Então olha só essa fera que a gente vai conversar. Guilherme Junqueira, seja bem-vindo, meu amigo. Meu amigo, eu que agradeço. Que apresentação, hein? Eu acho que eu vou mandar essa mini bio para minha mãe aí também, me apresentar nos churrascos da família. Cara, obrigado demais pelo convite. Ouço, sou fã de carteirinha, não só seu, mas do podcast também. Animal, cara. Obrigado. Antes da gente entrar no nosso papo, vou falar dos nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é o Gestão 4.0, que você conhece muito bem, dos nossos amigos Bruno Nardon, Alfredo Soares, Tony, Thales. E lá você encontra uma plataforma de educação. Você que está procurando evoluir intelectualmente, aprender alguma capacidade, tem diversos cursos no mundo físico, pós-pandemia, obviamente, mas no momento de hoje a gente tem as turmas Low Touch. Inclusive hoje começou uma do curso principal, é um curso incrível, o curso Flagship. E tem todos os cursos online. Julian Antonioli tem um curso de finanças. Marcelo Toledo, esse que vos fala, tem um curso de liderança. Tem curso de CX, tem curso de growth, tem curso pra caramba. Vale a pena. Entra no site gestão4.0.com.br. Não esquece, no final, inclui lá o cupom Excepcionais que você vai ter 10% de desconto em todos os cursos. Nosso segundo patrocinador é o Complemento. Você vai evoluir intelectualmente, mas você precisa se preocupar com o seu corpo. O Espaço Volpe é uma clínica, uma das mais bem reconhecidas. O médico Dr. Tiago Volpe é um fera. Ele sabe tudo e mais um pouco de tudo que a gente precisa fazer para melhorar nossa saúde. Emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar a sua capacidade intelectual, sua performance cognitiva. Ele é feraça. E a gente tem uma condição super especial também. Então, entra lá no site espaçovolpe.com.br, manda um WhatsApp para eles, dá uma ligada, agenda a sua consulta, que a gente, todos os ouvintes aqui do Excepcionais ou telespectadores, você que está assistindo a gente pelo YouTube, tem acesso a uma condição super especial. É só falar que você veio do Excepcionais. Junqueira, você lembra quando a gente se conheceu? Lembro. Faz tempo, hein? Foi naquela palestra? 2000 e... Ou foi na BS? Eu não lembro, eu acho que foi antes da BS, porque eu te levei pro Start, você lembra do Start? Então. Foi esse? Foi, você lembra? Então foi. É isso. Isso tem uns 6 anos? Mais, foi né? 2000 e... Nem existia a Gama, Gama tem 6 anos. Não, Gama tem 6 anos. Foi em 2010, se não me engano, 10 ou 11. Eu tinha acabado de mudar para São Paulo, 2011 e 12 eu mudei para São Paulo. De Campo Grande. De Campo Grande, sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um estado com a economia tipicamente 3G, né? Grãos, gado e governo, então tecnologia não é... Alta tecnologia. Mas tem muita gente de tecnologia lá. E aí eu me juntei ao Mário Almeida, ao Felipe Lachowski e o Pedro Conrad para fazer parte do time da Startup House. Então, éramos vários sócios ali criando a primeira Venture Builder brasileira. Você sabe bem o que é isso, né? Uma criadora de startups diferente de uma aceleradora. Foram mais de 15, eu acho que 16 startups criadas ao longo de 2 anos. E praticamente 2, 3 deram certo ali logo depois. Então você vê que realmente a taxa de mortalidade de startup é muito forte. O que saiu de startup legal de lá? O Banco Neon é a maior de todas, né? Que antes era controle, então eu vi ela nascendo no quadro ali, né? Desenhando. Foi o Pedro que chegou lá. Pedro Conrad foi ser o PO, a gente sempre tinha esse formato. Você era meio que PO de várias startups. Quando a startup começava a dar atração, você virava oficialmente o CEO e deixava os outros projetos meio que em paralelo. E eu tocava junto com ele também um projeto que chamava Start, que basicamente a gente queria... Start com TH, com TH, né? De Startup House. Tá. Era essa a origem. E aí, o mote ali nasceu de um concurso de ideias que a gente fez na USP, de quem queria empreender, e aí a gente foi arrumar patrocinador. O patrocinador queria contratar os wannabe empreendedores ali.
E os empreendedores só tinham aquelas ideias de colar na prova, de fila de táxi, sabe? Coisas meio não muito, né, usuais, né, meio triviais. E aí a gente remodulou para fazer um modelo onde a gente fazia um evento, uma imersão de educação e depois colocava essas pessoas em contato com quem queria contratar. Então, ali já nasce um embrião, né, do que eu gostaria de trabalhar, descobri o meu propósito ali em termos de trabalhar com educação, e foi onde eu te levei. Você estava na Vex? É possível. Que ano que deve ter sido isso? Cara, você já tinha saído da Payleven, isso eu tenho certeza. Então foi pós-Vex. A Vex foi o que me trouxe de volta para São Paulo. Ah, então eu fiquei 7 anos... Eu fiquei 7 anos em Salvador, de 99 a 2005, se eu não me engano. Vim pra Vex. Foi nesse momento. Então foi aí isso. eu fiquei na Vex de 2005 a 2012, 13, mais ou menos. Então eu acho que eu saí da Vex, fui pra Payleven, da Payleven eu fui pra Oi. É capaz que eu tivesse na Oi, né? Sensacional. Uma dessas duas. Pode ser, você era CTO. E eu lembro que foi você, o Flávio Pripas, né? Foi na GV. Então foi sensacional, a galera pirou, um dos melhores NPS aí, ó. Já media NPS naquela época? Já. Óbvio que era no formulário do Google Form, mas... Que é o melhor não tinha o TrackSale naquela época. MVP. O Ednei tava naquele dia, o Ednei não tava? Sem Ana aquela barba Fontes, maravilhosa que agora tá. A Ana Fontes já naquela época? Já naquela época. Pô, você foi visionário, cara. Nossa, várias pessoas muito, muito importantes, influentes. Então foi uma formação. E hoje, assim, você vê, quem foi aluno daquela turma lá, o Vinícius Mairink, que hoje é CEO da Rive. O Vinícius tava naquela turma? Outbound, teve aula com você. Pô, o Vinícius, cara, é um cara que eu mantive contato durante um bom tempo. Se eu não me engano, ele tá nos Estados Unidos hoje. Não sei, cara. Eu sei que ele é mineiro, mas ele tava tocando à distância a empresa. Tem um outro que... É a empresa de eventos Vini dele? Também. Qual que é a empresa dele? Não, esse de eventos chama InEvent. É esse que tá morando nos Estados Unidos. Confundiu os Vini. Tá bom. São 2 Vinícius. Esse mesmo. Fundador da InEvent. Então, cara, saiu muita gente boa, vários trabalhando em empresas de unicórnios aí. E aí, depois dessa época, eu fui fazer outras empreitadas, mas a gente continuou se relacionando aí pela ABS. Aí, depois que eu te levei para fazer outras coisas também em conjunto. E você é um dos fundadores. Primeiro, assim, a ABS, tiveram vários CEOs que ficaram conhecidos, né? Mais recentemente, a gente tem o Amuri, que é um amigo nosso, que participou lá. Você também tocou. O que é a ABS? Como ela ajudou no ecossistema desde o momento que ela nasceu? Qual que era o propósito quando vocês falaram, cara, a gente precisava fazer alguma coisa? O que é o que vocês queriam fazer? Pegando um retrospecto, eu saí da Ambev, fui empreender, dei errado, aí fundei uma empresa de software e aí comecei a ter um tesão muito grande por tecnologia, né? Empresa de software, hoje é uma das maiores empresas de desenvolvimento de aplicativos, e aí naquele momento a gente estava tentando entender o que era produtos digitais, porque a gente só trabalhava com serviço, né? Software house, basicamente, prestar serviço disso. E lá eu vi que existia uma curiosidade muito grande e fundei a primeira comunidade, uma associação de fato, mas local, que chamava Startup MS. Então ali começa, né, um ecossistema brasileiro se formar, e aí tinha as comunidades, Startup RJ, tinha lá o Manguezal do Recife, que era muito forte, Campinas Startups, o próprio São Pedro Valley. Então cada uma estava se organizando, a gente foi o primeiro a ser formal, ou seja, tinha um CNPJ, até porque você ia fazer eventos, essas coisas, não tinha como arrumar patrocínio de um Sebrae da vida, porque tinha que ter um CNPJ, emitir nota e tal. E aí, pelo trabalho que a gente fez no Mato Grosso do Sul, pô, de lá saiu o Portal Educação, a Astela, foi um dos primeiros êxitos da Astela, vendida para a UOL, o Reclame Aqui é de lá, então Campo Grande assim tem o mesmo fuso horário de Nova York, então tem uma curiosidade muito grande que a Universidade Federal lá é muito forte, tem muito dev, e aí muitas empresas se estabeleceram lá, que presta serviço para a Marinha, presta serviço para outras grandes empresas. E aí esse fator juntou 300 empreendedores, mais de 100 startups que foram criadas, umas deram certo, outras errado e tudo mais. E aí esse know-how fez com que a gente começasse a se conectar com outros líderes de comunidades locais. E nisso eu conheci o Tomás Duarte, que é o fundador da TrackSale, e ele veio com uma ideia de fazer um site para agrupar essas startups.
Aí a gente começa, então, uma associação brasileira de startups, ainda só o Clube do Charuto, zero formalização, CNPJ, criando, então, um primeiro site ali que tinha 400 startups na época. Isso eu tô falando de 2012 para 2013, tá? E aí a gente funda, então, a Associação Brasileira de Startups e aí divulga e tudo mais. Aí tinha muitas pessoas, né? O Amuri representando o Rio de Janeiro, o Mário estava lá em Curitiba, então tinha vários representantes locais. Só que daí chega um momento que o próprio ecossistema, os players começam a puxar, né? Apex, governo, o próprio Sebrae, cadê os dados? Alguém tem que organizar, não adiantava só ter um sitezinho e ficar usando ali o nome de representante de um ecossistema. E aí foi quando o Gustavo Caetano e o Yuri falaram assim, ó, cara, agora eu acho que... E eu tava bem nessa transição de sair da Startup House, porque eu tinha que escolher uma das startups que deram certo ali, eu nunca curti muito fintech, não queria ir deu certo a DNA Shopper, do Mário, a Controle, que virou Banco Neon, e a Pingo Box, que depois foi vendida para Capital, outra fintech também. E aí eu falei, pô, eu queria... E aí acabou as outras que eu também estava tocando, não deram muito certo. E aí eu fui para a ABS, né? Então, neste momento eu fui empreender numa organização sem fins lucrativos com tempo de vida, né? Que as empresas não vão ser startups para sempre. E aí esse foi o mote ali de começar a organização e aí ser o primeiro fundador. Fui diretor, né? Nunca fui presidente, porque presidente é alguém que é um associado que representa todos os outros associados e ele não é remunerado. E aí, quando você tem uma separação que é uma diretoria, você tem ali uma composição de gente que trabalha full time. Então, o Gustavo Caetano foi o primeiro, depois foi André Diamant, depois o Amuripim e agora é o Felipe Matos. Então, essa transição de presidentes... Já tinha sido e voltou o Felipe? Não, ele sempre foi muito próximo, conselheiro ali, né? Mas nunca tinha sido presidente efetivamente. Aí tem a figura do vice, a figura do diretor financeiro e aí todos os outros associados. Hoje são mais de 12 mil associados. E assim, a perder de conta. Então, um baita trabalho muito legal. E aí, respondendo a última parte da sua pergunta... A importância disso foi que legitimou algo que até então era muito gurizada de meia, tocando as startups ali no seu próprio quarto, e era algo muito visto como aventureiro, né? Startup, a empresa digital, que não tinha tanto esse peso, e a ABS trabalhou muito tempo para isso. Outra coisa foi a relevância e a conexão. Eu criei o Case, o maior evento para startups da América Latina, que eu fui pro TechCrunch e pro South by Southwest pela primeira vez. Eu cheguei lá e falei, gente, a gente precisa ter isso aqui do Brasil. Fui tentar levar a representação desses eventos pro Brasil, a galera dá risada, falando, não, Brasil tá anos luz. Então, tá bom, a gente cria nossa própria versão, e aí foi assim que foi criado o Case. Tem uma história curiosa que ia chamar... se dependesse da minha criatividade, ia chamar Conabis, que era Congresso Anual da AB Startups, porque na época tinha o Congresso Anual da Anjos do Brasil, o Congresso Anual da BVCap, que é de Venture Capital. A gente ia fazer o nosso congresso anual, ia ficar meio Canablis o nome, né? Ia ficar horrível. Canablis. Aí a gente contratou uma agência e criou o acrônimo ali, Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, e hoje é um evento que era mais de 8 mil pessoas antes da pandemia. Então é um negócio presencialmente, tá, gente? Então é um negócio gigantesco, e eu me orgulho muito ali de ter deixado esse legado e ajudar muita gente a conhecer investidor lá, conhecer a sua aceleradora, conhecer o sócio. Então, assim, é quase que o Natal dos empreendedores, que você vai lá para se juntar, se conectar. Muita gente boa subiu no palco, muitas histórias interessantes daquele legado ali. Então, saí em 2015 para 2016, justamente porque eu já estava vendo ali um movimento muito interessante em termos de necessidade de capacitação, educação como um todo. Apesar de ter todo esse envolvimento com o ecossistema e tudo mais, sempre tive uma puxada muito forte para a educação. A última vez que eu fui no Case, o Thales, se eu não me engano, ainda estava na Easy Taxi. O Miguel Cavalcante e o Léo Cuba ainda tinham o Man in the Arena, ainda estava super ativo. Você foi em 2014, 15, talvez. Se eu não me engano, eles estavam lá fazendo meio que uma cobertura de bastidores, conversando com palestrantes, painelistas. E eu fiquei muito impressionado com o evento, cara, porque foi um evento, cara,
primeiro, cheio de gente, Você diversas foi painelista, atividades. lembra? Acho que foi o ano que você... Eu mediei um painel que eu não me Exato. lembro o que era. Mas tinha gente grande. Tinha o CEO da Stefanini, tinha o CEO da Oracle, foi alguma coisa desse tipo. Isso aí. Cara, eu lembro de ter ficado muito impressionado, que eu falei, caramba, cara, o Brasil tá produzindo eventos de altíssimo nível, né? Isso aí. Quantos eventos foram realizados até hoje no Case? Se você souber, né? Porque você saiu já tem bastante tempo. Mas quantos rolaram? Primeiro foi 2014, desde então é um evento anual, né? Então, e aí o que vai acontecendo é triplicando, quadruplicando o tamanho do evento, né? Então eu comecei lá na FEComércio, era para 1.400 pessoas o 2014. O primeiro já? Primeiro. Já foi enorme. Já foi grande. A gente projetou para 700 e foi... aí foi moldando. Aí, segundo já 2.500, terceiro já vai aumentando. Aí eu passei o bastão, eu fiz então 2 ou 3 cases ali, tava já nessa fase de transição. Foi 2 efetivamente, e a transição pro terceiro, e aí assume outra diretoria, e aí toca daí em diante, aí a marca que eu sei, a última é 8.000 pessoas. Que foi, se eu não me engano, o último que eu fui, antes da eu pandemia, falei que o né? último Foi tinha sido esse. Esse foi o penúltimo. Eu fui, o Amuri ainda estava na ativa. 19. Então foram 8 edições, e aí em 2020, teve uma edição digital, junto com o Sebrae Santa Catarina. E aí esse também bateu todos os recordes, até porque era digital, 100% gratuito. online e tal. 100% online e tal. Mas então deve ter ido em 19, que o Amori ainda devia estar na ativa. E, cara, eu falei, caramba, isso aqui é um evento gigante. Um monte de empresa patrocinadora. Do Slack. Não, patrocinadores gigantes, stands gigantescos. Então virou uma coisa assim de altíssima relevância. Pessoas da América Latina vindo, né? É muito... como que o Steve Blank fala? Serendipity lá, né? Então era um negócio que sem querer você esbarra em alguém, já tá fazendo negócio, a pessoa te liga, você conversa, sai negócio, assim, é bizarro. A gente queria amarrar uma cordinha, um barbante na perna de cada um para ver o que as conexões acabariam acontecendo ali, onde isso para, mas... Cara, a gente tem alguns eventos muito legais e grandes aqui no Brasil, né? A RD faz o RD Summit, que é um negócio surreal. Sim. Pra mim, eu tenho um carinho especial desse evento, porque quando eu tava no Nubank, eu fui chamado pra palestrar lá. E eu tive a oportunidade de ir no palco principal, que é um negócio assustador. Cara. Eu nunca tinha dado palestra pra tantas pessoas. Se eu não me engano, era em torno de 10 mil pessoas. Sim. E, cara, aquele negócio que você olha e você não para de ver gente. Exato, é infinito, é um mar, né? Não tem assim, fim. Um mar de Exato. gente. Acho que a Vetex tem um evento muito bacana também. Vetex um evento Day, gigantesco. O E-Commerce Brasil é gigantesco também. Tem várias das feiras de tecnologia, né? Quando você começa a falar de feira, aí você já vê também a proporção grande. Cara, o Brasil tá bem servido. É um negócio bacana, assim? Dá pra ganhar dinheiro com o evento? Cara, dá. É um negócio extremamente volumoso. É óbvio que você tem o tempo de maturação, né? A famosa curva J acontece em evento, mas eu lembro que o case deu para break-even no primeiro ano e sobraria 40 mil reais se eu não tivesse esquecido de pagar de recolher ECAD, que eu não sabia o que era isso. A produtora lá que a gente contratou não recolheu, ganhamos lá 14 mil reais de boleto 30 dias depois do evento. Então tinha sobrou fiscal? Um pouquinho menos. Alguém fiscalizou? A gente contratou uma menina do The Voice na época para tocar ali no happy hour da finalização. E aí, todas as músicas que toca, baseado no cálculo da quantidade de pessoas ali, é cobrado o ECAD. Aí eles fazem um cálculo proporcional a isso. E a gente não sabia que a gente tinha que avisar antes, enfim, daí pagaria menos. Mas enfim, dá para realmente ser algo muito lucrativo. Tem empresas, por exemplo, o próprio E-Commerce Brasil vive, né, dos grandes eventos. Óbvio que ele criou ali um grande ecossistema, tem o cruzeiro, tem a revista, tem várias outras modalidades, inclusive de mantenedor, que foi meu último projeto ali na ABS, foi transitar esse modelo do patrocínio, que é algo que você fica muito dependente, uma vez na vida você vai lá, bate palma, oi, quer patrocinar? Então isso é muito difícil. Então quando você transita para o mantenedor e cria um pacote de coisas que anualmente você está entregando, valor e valor de verdade, que é lead, que não é só exposição de marca, metro quadrado, né, sendo visto ali da sua marca, você cria muito mais relevância. E aí
Na sequência, eu passei o bastão, a próxima gestão conseguiu e hoje a própria ABS se mantém muito nesse formato de mantenedores, assim como o E-Commerce Brasil, assim como várias outras iniciativas que eu acho que acabam sendo mais relevantes, mas dá sim. Eu acho que empresas como a RD, que utilizam o evento, assim como a HubSpot tem um inbound lá, eles têm o RD Summit, é muito como uma estratégia muito de marca, de retenção, de você trazer aquelas pessoas que você quer trocando pelo ego dela, né? Que é estar no holofote, no palco, a parte da comunidade, a parte de sentir pertencente, a parte de gerar lead para os seus próprios parceiros ali. Então, isso, obviamente, é visto como um investimento que não é só se pagar ali, né, ou dar resultado, é gerar potencialidades muito maiores do que o próprio evento se gera. Então, é uma conta diferente de ser feita. Agora, quando você está trazendo um evento independente que precisa, né, dessa receita, aí sim você tem que realmente fazer as contas, porque é bastante investimento, mas também quando vem a receita é proporcional ao trabalho. Eu imagino que uma planilha, um checklist de um evento desse deve ser um negócio gigantesco. Não, e hoje uma coisa interessante, falando de skills, uma das coisas que eu mais admiro e busco contratar em pessoas é quem já organizou o evento. Inclusive lá no Start que você participava, eles tinham que organizar um evento no final, e hoje na Gama também é assim, tem um dos assignments lá, né, um dos desafios, modelo Stanford da tarefa, toma aqui, faz um evento e gera 1000 leads, agora é 1000 views no YouTube, a meta. E a gente tem, assim, números recordes, assim, sabe? De colocar muito mais faturamento do que foi feito. E as pessoas ficam safas, assim. Mesmo sendo dev, por exemplo, você aprender como resolver problema, o palestrante cancelou em cima da hora, sabe? Ter aquela movimentação de problem solving que é muito difícil você ter na faculdade, é algo que o evento te ensina. Então, se tem uma recomendação que eu sempre dou tira a bunda da cadeira, vai fazer um evento, se junta com outras pessoas que você vai ver como você vai crescer enquanto profissional. É um negócio sensacional. Cara, eu nunca tive a oportunidade de organizar evento, mas eu conheço muita gente. A minha mulher trabalha na indústria farmacêutica, que é um dos ramos que mais tem evento. Cara, ano passado, se eu não me engano, eles fizeram aproximadamente, cara, 700 eventos. Óbvio que tem coisa online, etc. Mas, cara, depois de pandemia deixou de ter coisa física. Então, eles fizeram um evento agora para 17 mil pessoas. Tem bastante online. Eles chamam de misto agora, né? Misto? O híbrido. Evento híbrido, né? Onde foram 17 mil pessoas. A plataforma nem aguentou. Foi um negócio surreal, assim. Então, eu entendo da complexidade pelo que ela me conta, da quantidade de itens, da quantidade de fornecedores. Então, e eu transponho isso para o mundo que a gente vive, que é um mundo de startup, de trabalho, do ambiente de trabalho corporativo, etc. Isso é um ativo que não tem preço, né? Uhum. E aí você sai passa o bastão e mergulha de cabeça na Gama. Isso aí. O que era a Gama naquela época e o que é a Gama hoje, 6 anos depois? Legal, é curioso que o principal mote estava eu lá no South by Southwest, eu representando a ABS, levava as startups, eu fazia a seleção e junto com a Apex, proporcionava o stand lá dentro do trade show em Austin, Texas, e também treinava o pitch da galera, convidava outros parceiros e tal. E aí estamos lá no trade show, vejo uma escola com um stand maravilhoso chamado General Assembly. Aí falei, cara, é isso que o Brasil precisa, porque é tech skills, é uma formação mais rápida, o Brasil já tinha superado todos aqueles ciclos que você viveu como empreendedor, que era primeiro o acesso ao conhecimento, né, Lean Startup lá atrás, depois acesso ao mercado, as pessoas acreditarem e comprarem da sua startup, depois acesso ao mercado, Axel Partners, várias outras gringas vindo para o Brasil derrubando dinheiro nas startups brasileiras, e faltava o acesso a talento. Porque acesso a talento nunca houve uma grande movimentação, grupos educacionais estilo Itaú criando o Cubo. O que os grupos educacionais fizeram? Não teve isso. Então, existia um rombo muito grande. Toda vez que eu ia falar para fazer curadoria, eu falava com o Eric Santos. O que vocês estão sentindo de dor? Vinícius Roveda, lá do Conta Azul. O que vocês estão sentindo de dor? Diego Gomes, o Rodrigo da Simpla.
Dor era sempre talento, 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 talento. Então isso já estava na minha cabeça. E lá na Gera, quando eu estava empreendendo em Campo Grande, houve uma coisa muito curiosa, porque um dos players lá, de grandes empresas de tecnologia, falaram assim, nossa, a gente admira muito a cultura de vocês, porque vocês têm um nível, assim, de turnover muito baixo, a cultura claramente dá para ver que a galera curte trabalhar aí, então eu queria pagar para você contratar alguns estagiários, devs aí, júnior, forma aí durante 6 meses, depois você me entrega eles. E isso ficou na minha cabeça, Toledo, num nível que, assim, sabe que você guarda, mas eu não sei onde eu vou usar, mas guarda. E eu guardei aquilo lá. E aí, quando eu olhei a General Assembly, eu peguei, eu falei, cara, a gente lá na Gera fazia uma formação de pair programming, de flipped classroom, que eu não sabia o nome disso, de colocar as pessoas para trabalhar já em projetos com menos complexidade, mas o jeito de aprender era muito melhor do que o Pascal que ela estava aprendendo, o Fortran que ela estava aprendendo na Federal, tá? E aí, gente com 2, 3 anos de faculdade já estava codando muito melhor, mas muito por estar trabalhando. E aí, quando eu vejo o General Assembly, eu falo, vou tentar trazer esses caras. Fiz uma apresentação, consegui uma intro pro diretor de expansão internacional, um cara, Mike, o nome dele, que estava olhando outros mercados, eles tinham recém anunciado Londres. Falei, agora, vou vender o meu peixe. Eu já tinha sido country manager de uma empresa israelense quando eu estava na Startup House, a Bizabo, que era de evento. Uhum. E aí eu falei, pô, vou ser country manager de novo, mas agora da General Assembly. Vou tentar trazer os caras pro Brasil. Ó, São Paulo, ó, tanto de helicóptero, ó, tanto não sei o quê. Sabe aquela apresentação vendendo peixe e tal? O cara falou assim, ó, talvez em 2025 para frente a gente vai pro Brasil, mas agora... Se vocês quiserem, 15 milhões de dólares garantido no primeiro ano pra gente ir. 15 milhões de dólares. Tô falando em 2015 para 16, tá? Ele queria o quê? Tipo um licenciamento? Não, porque o governo da Coreia fez isso, por exemplo. Bancou pra eles irem pra lá. Ah, então ele falou, eu tenho se vira... um rombo mesmo, eu tenho um déficit aqui, eu tô sabendo disso, mas daí como política pública, vou pegar dinheiro dos impostos, do caixa, e vou bancar. Então talvez ele usou o mesmo modelo pra me falar que era a possibilidade na época. Aí eu falei, putz, cara, não vai rolar. Ele não entendeu o que é Brasil. Brasil, cara, porra, vou ter que tropicalizar. Já tava com um speech ali de várias adaptações, mudanças, era 4 mil dólares. Cada curso, pequena duração e tal. Então eu já sabia o que a gente ia precisar fazer e já estava dentro do meu ciclo. Eu sempre tive comigo que ciclos de boas entregas são feitos de 4 em 4 anos. Então eu tento me reinventar de 4 em 4 anos e já tinha dado o meu timing na ABS. E aí eu já estava passando bastão, tinha que fazer algo muito bem feito para também todo o legado, o case que eu construía, Pitch Corporate, ABS, os associados e tal. Eu não podia também simplesmente soltar porque é o meu legado até aquele momento ali, né, 2015. E aí eu queria, de alguma forma, achar outras opções, só que eu voltei no avião, falei, já que eu não vou ter a GA deles, a General Assembly, eu vou criar a minha GA, Gama Academy. E assim nasce a Gama com um propósito muito grande de transformação, e esse é o motivo do nome, né? O Raios Gama é o que transforma o Bruce Banner em Hulk, e o Bruce Banner é a hard skill. O Hulk é a soft skill, né? A sua força, a resiliência, mas a falta de inteligência emocional, às vezes, do Hulk também é muito bravo. Então, a gente é o raio gama que entra nos profissionais que passam pelos nossos cursos. E por isso a mãozinha, né? Porque mãozinha são verde. Os 4 dedos que você dobra aqui, é desenvolvimento, design, marketing, vendas. E o dedão, que é transversal, é a soft skills, né? Porque é importante para todos. Então, teve todo um mote ali de falar, então tá bom, não vou depender de ninguém, mas vou criar um copycat. Quebrei a cara total, né? Primeiro mês foi puramente validação, customer discovery ali. Viajei para 5 estados, entrevistei 32 RHs empreendedores. Fui lá em Joinville falar com o Vinícius Oveda, fui para BH, falei com um monte de gente que estava com dores. Falei, me dá o seu job description que eu vou formar alguém, uma ementa educacional para formar para um job description. E aí tentei fazer isso... com o modelo de negócio de General Assembly. O aluno paga, depois a empresa só contrata. Cara, no Brasil, muita gente ainda desacredita em modelos educacionais que, né, você tem ali quase que um caminho garantido para o emprego. E aí, a gente teve que fazer um programa gratuito para o aluno. Não pagava nada, batemos 3 mil inscritos na primeira para selecionar 100, então uma taxa, né, de aprovação baixíssima, assim, comparada a Harvard, a Stanford, que é até maior que isso.
E conseguimos validar em gênero, número e grau, porque em menos de 30 dias, 100% dos alunos já estavam empregados. Foi bizarro. Cara, menos de quantos tem? 30 dias. Que loucura, 30 cara. dias. E essa foi uma turma de desenvolvimento de software? Não, foi uma turma mista, porque a gente misturou desenvolvedor, design, marketing, vendas dentro da mesma turma. É como se você fizesse 4 cursos paralelos. E aí, assim como as squads funcionam, né? Você estuda a parte técnica separado. E aí, quando chega na parte de grupo, os trabalhos, os PBLs, né, os projetos baseados em aprendizagem, aprendizagem baseada em projeto, aí a gente misturava. Então, você tinha um time que tinha um desenvolvedor, um designer, um profissional de marketing, uma de vendas, e aí você tem que criar um blog do zero. O dev tem que fazer o desenvolvimento, o designer tem que fazer a tela, e marketing e vendas tem que se juntar ali para fazer marketing, vendas, canais e tudo mais, e tem que gerar 1000 leads em uma semana. E aí começa a competição. Então é uma mistura de aprendiz, tropa de elite, Big Brother, porque tem eliminação na semana seguinte, sabe? Então quem não mandar bem fica lá embaixo no ranking, porque é tudo gamificado, acaba saindo. Então 10, 12% das pessoas acabam sendo eliminadas e a gente devolve, hoje em dia, né, que é pago, devolve a grana. Então, assim, foi uma baita de uma ilusão achar que eu ia copiar a General Assembly e ia dar certo. Então, não de nenhuma maneira, desde o dia 1 a General Assembly, porque dentro dessas descobertas a gente foi adaptando e tropicalizando para o mercado brasileiro. Cara, você veio com a ideia... No Brasil, acho que conta muito isso, você ter um benchmark internacional, né? Sim. Acho que foi um dos principais erros que eu cometi no começo da minha carreira, foi de tentar criar algo realmente muito novo, sem ter referência externa. Até porque, cara, o meu background não é background do mundo de negócios, né? Uhum. Eu estudei negócios depois. Sim. A minha escola é a escola da vida, cara. É ali trabalhando, aprendendo, descobrindo, pô, o que é isso? Ah, beleza, então vou estudar isso. E depois eu fui aprender que o mercado brasileiro ele é muito medroso. Os investidores têm muito medo de coisa muito nova, né? Então quando você pega e fala assim, cara, eu sou o fulano de tal aqui no Brasil. Ah, tá, entendi. Você é o Uber do Brasil, você é o XYZ do Brasil. Puta, entendi. É um modelo de negócio que eu consigo olhar pra fora e ver o tamanho que o negócio ficou e eu consigo fazer minimamente um depara aqui pro Brasil, né? Você começou, disse que ferrou a cara, mas você falou, pô, em 30 dias eu mudei o modelo de negócio. 30 dias é uma velocidade da luz. Sim. Quanto tempo você considera que você demorou para encontrar o seu product market fit? Cara, essa pergunta eu me faço até hoje, porque é sempre uma constante, né? O Sean Ellis fala, pergunta para os seus clientes atuais se eles ficariam tristes se seu produto deixasse de existir, se essa taxa for 40% ou mais, é porque você teve uma validação do seu produto com o mercado. Se a gente fosse fazer isso, eu conseguiria fazer exatamente isso com as empresas em 6, 8 meses, mas com os alunos foi uma eterna evolução que você não para, né? E aí, quando você vai comparar abacaxi com banana, você começa a ver que são 2 pesos, 2 medidas. Então, eu tenho muita dúvida em qual foi o momento, assim, para os alunos, obviamente, a contratação é a estrelinha, é o sucesso, né? Se a gente fosse falar de sucesso do cliente B2B quer contratar alguém bom e que não dá turnover em alguns meses ali. E a pessoa quer fazer uma transição de carreira, uma entrada dentro do mercado digital, em um emprego da hora, ganhando bem e tudo mais, logo depois de aprender, de ensinar no curso, porque isso nem na faculdade hoje se tem essa garantia. Então esse sucesso foi atingido em 6 a 8 meses, mas como eu sempre digo, o produto que está em eterna evolução tem que continuar em eterna validação em termos de Product Market Fit, porque você ajusta aqui, ajusta ali. Vou te dar um exemplo. Se você pegasse as minhas variáveis na época, eu tinha assim, Dev, Design, Marketing, Vendas. Em vez de eu focar só em Júnior, porque daí eu já tinha 4 variáveis, né? Júnior de cada uma dessas. A gente queria também, adiciona uma pessoa aí que já tá mais sênior. A pessoa que tá querendo fazer um reskilling, né? A porrada ali maior vai ser o soft skill do que a hard, porque ela já chegou um pouco mais pronta e tal. E aí a gente misturava. E quando você vai fazendo, então, você vai ramificando, júnior, pleno e sênior, você já tem 3. Aí faz vezes 4 em cada uma dessas ramificações. Então é 3 vezes 3 vezes 3. Cara, muitas variedades, né, para você ter ali em termos de tipos de aluno. Então você vai aprendendo isso com o tempo, e aí com o tempo a gente criou menos, né, granularidade para ter mais assertividade e resolver um problema. Eu te entrego o melhor profissional júnior em tech que você precisar.
E aí o que a gente foi fazendo, depois de ter validado exatamente essa premissa e essa proposta de valor em Tech Skills, aí a gente foi fazendo formas diferentes de entregar, resolver esse mesmo problema. Agora, em vez de eu criar um programa primeiro e você contratar só no final, eu crio um programa white label para você. Então vai chamar Luiza Code, vai chamar Vanad Academy, vai chamar aqui Vtex Hiring Coders. Aí a gente fez um white label que basicamente pinta o nosso programa ali com a marca da empresa, com as codes, mas tudo é a nossa plataforma e aos nossos conteúdos educacionais e a gente tocando de ponta a ponta um programa que seria exatamente o mesmo. E aí a gente faz a resolução final é a mesma. Ou seja, meu entregável final é a mesma, mas eu faço de maneiras e modelos de negócio diferentes. Então, quando a gente entendeu isso, foi lá para 2017 para 2018 já. Então, você vê o quanto tempo demora. Demora pra caramba. E aí, eu ainda quero continuar um pouco nisso, porque a gente tem mania de falar só de sucesso, né, cara? Eu queria que você falasse das merda. Onde deu problema, quais foram as dificuldades, o que vocês passaram de dificuldade, qual foi o momento mais duro que vocês vivenciaram ali? Porque, cara, você sabe, eu voltei pro jogo, né? Depois de 7, 8 anos sem empreender, o último lugar que eu tava foi o Nubank. Inclusive, vocês fizeram um trabalho legal lá no Nubank. Nosso cliente até hoje. Seu cliente até hoje? Pô, que legal, cara. Então é bom escutar isso, porque eu tô vivenciando, e apesar de eu estar num mercado que tá começando a ficar quente, que é o mercado de saúde, é um mercado muito difícil. Porque a gente tá como se fosse fintech no começo. Fintech 2012, 2013, pré-hype. Então você tem um monte de incumbente que olha para os pequenininhos e fala assim, o que, amigo? Eu faturo 20 bilhões, eu faturo 30 bilhões. O que você quer? Já escutei isso. Inclusive, um chegou assim e falou assim, cara, a gente faz isso, eu trabalho nisso há 20 anos. Falou assim, vocês estão nisso há 6 meses. Como é que vocês vão fazer isso melhor do que eu? Nossa. Foi isso, assim. Cara, e a gente manteve a humildade e tal. Foi 1h30 de reunião. Esse cara massacrou tanto a gente que no final da reunião ele falou assim, tá bom, vamos fazer um piloto. Cara, eu acho que ele massacrou tanto a gente. Né? Eu acho que a gente foi tão resiliente ali que ele chegou no final e falou, cara, esses caras estão aqui até agora me escutando. Exato. Então vamos lá. Mas se você marinheiro de primeira viagem, você já teria ali dado uma pivotada no caminho para casa. Não tenho a menor dúvida. Então me conta aí, onde deu problema, cara? Cara, teve muitos problemas. Acho que uma das coisas que eu mais me pergunto, assim, é como a gente reagiria de maneira diferente em problemas adversos. Então, exemplo, caixa sempre é um grande problema para as empresas e eu não tinha experiência em captar. Então, eu fiz um FFF no começo da gama lá, peguei 50 mil reais, só para fazer a validação, que já pagou 70 ali num 2, 3 meses. Então, sobrou até do que eu imaginava que seria todo o burn, né? Se tudo der errado. FFF é Friends and Family. And Fools, né? É a grana que você pega dos seus amigos, de parentes ali, alguém que realmente aposta muito em você e no seu track record. Não tinha um PowerPoint, não tinha nada. Era fio do bigode total e uma TED. 6, 8 meses se passaram, aí sim fui captar investimento anjo. E aí, quando você não sabe muito essas contas de o que eu faço, como que eu calculo o meu runway, que para quem está nos ouvindo ou assistindo, é a sua pista, né? O quanto sobra de pista se você, de repente, não faturar nada ou continuar aquele faturamento ali que ainda está queimando dinheiro. Ou seja, você não bateu aquele ponto de equilíbrio tão desejado pelas startups ou não, né? Dependendo do seu investidor, eles querem que você continue queimando dinheiro. Então, eu não tinha muito essa conta. Então, assim, eu fechei investimento, assim, no talo do talo, já estava acabando o dinheiro. Porque eu já não estava recebendo, já estava acabando o dinheiro. Aí você tem o time, aí você começa a atrasar 1 dia, 2 dias, aí, 5 dias foi o máximo de atraso, aí a gente conseguiu a grana, aí você tem que fazer sessões. E essa é a parte que eu acho que é muito ruim, assim, empreendedor, se planeje. Always fundraising, é uma técnica básica, que cara, você sempre está captando dinheiro. Captar não significa que você está com um deck lá, mas você está fazendo relacionamento. Mantendo o relacionamento com os investidores. Mandando um report, inclusive, né, um mais simplificado, filtrado, inclusive para quem não é seu investidor, para quando você captar, o nível de diligência, né, que é uma diligência mesmo que você só de relacionamento, seja menor.
Então, eu acho que esse foi um primeiro grande erro. Não me antecipar e deixar tudo pra cima da hora e ter que fazer sessões, que é aquela... se você depositar até dia tal, eu te dou 25% de desconto em cima do cap. Hoje, quando você olha dentro do cap table, aqueles 25% de desconto faz muita diferença 6 anos depois. Mas na época você tá tão desesperado que você fala, só me transfere, só me transfere. E aí você não vê cláusula leonina, você não vê coisas assim que você não aceitaria se você tivesse feito o playbook certo, estivesse crescendo e captasse na hora que você não precisa. Era isso que eu ia falar. Eu acho que a frase de ouro. mais impactante desse universo é capte quando você não estiver precisando. Sim. Recentemente eu até estava conversando com o Igor da Cora, que por sinal logo vai ser um unicórnio aí, e ele fala, cara, você precisa captar quando você não tá precisando. Exato. E obviamente quando você tem história boa para contar. Quando o seu gráfico tá para cima. E aí, quando você vai captar com corda no pescoço, eu já me vi frente a isso. Você precisa pegar ou você morre. E normalmente você não tem tempo pra isso, né? Então Exato. Você acaba aceitando muitas coisas, né? Você passou por isso? Passei. Investidor é tubarão no tanque. Tubarão, ele não reage se você estiver tranquilo, né? Se estiver bem ali. Mas se estiver sangrando, se estiver desesperado e se mexendo, o que o tubarão vê? 1, ameaça. 2, oportunidade. Então, tudo que você não pode ser é uma pessoa desesperada num tanque de tubarão sangrando. E aí, essa é a lição de ouro. Acho que eu passei menos isso, não era um desespero tão grande, mas é aquele negócio de deixar muito pra em cima da hora. E aí, depois você tem que aprender e fazer esse ciclo, esse relacionamento para depois ser desejado e não, né, ao contrário. Segundo grande erro, acho que uma das coisas que todo mundo tem que fazer é escolher sócio complementar e dentro de uma jornada, você tem uma jornada de aprendizado e mudanças ao longo da história e da vida, e eu tive um ciclo ali com o meu antigo sócio que foi um pouco desgastante ali no final da relação, muito por conta de visões diferentes, momentos de vida diferentes, momento pessoal de vida diferente, que tava cada um querendo ir para um lado, e foi um momento decisivo da minha vida, que quando você mistura também a parte pessoal com a profissional, é muito desafiador, porque foi o nascimento do meu primeiro filho. Então, quando estava acontecendo tudo de bom na minha vida pessoal, o nascimento de... eu sou filho de mãe solteira, conheci meu pai biológico com 14 anos. Então, eu tenho uma história com paternidade muito forte que eu quero reverter agora, sendo um pai muito melhor do que o que eu tive. E aí, quando isso está acontecendo na minha vida pessoal, a empresa, do outro lado... Tá em crise. Tá mais ou menos assim, cuida aí, meu ponto de vista, né? Cuida aí. E aí, esse cuida aí foi tomando decisões, indo para momentos e divergências que eu me vi num momento onde eu tinha que demitir 16 pessoas, porque a gente ia pivotar para um caminho que eu não acreditava, que um mês depois eu ia ter que anunciar que o Gama Experience, que é o nosso carro-chefe, não existiria mais, porque a gente ia virar uma empresa de consultorias XYZ, porque dinheiro tava vindo de monte para fazer essas coisas que não escalam, que não são interessantes, que eu ia me ver de novo prestando serviço. Porra, não era isso que eu queria. Mas sabe aquele momento que você tá abstraindo e você concorda? E aí se juntar com pessoas erradas ali nesse meio, deixando o sócio tocar essas paradas, eu me vi num momento, assim, um dos mais difíceis, se não o mais difícil, foi reunir um monte de pessoas que, estavam junto comigo desde o começo, colaboradores que tinham um propósito assim gigantesco, deixaram de ganhar salários muito maiores para estar ali, para transformar a vida das pessoas. E aí você chama todo mundo e fala, essa unidade de negócio aqui não vai mais existir, a gente vai precisar desligar, e isso no pior momento de todos, no primeiro dia de férias, no dia da confraternização do coworking que a gente estava, com um jeito de separa quem não vai ser demitido e deixa aqui quem vai ser demitido, um modelo de lote, porque foi instruída pela consultora de RH lá que a gente contrata. Sabe, todas as merdas possíveis juntas em um dia. Então, eu me arrependo muito. Porque, na hora que você olha, você fala, caralho, eu sou o majoritário dessa porra, por que eu tô tomando decisão sendo pressionado por um sócio que, não, peraí, eu não quero isso. No dia que eu acordei, já era janeiro, né? Aí já tinha passado tal, daí no dia que eu acordei, peraí, chega, senta num café e fala, cara, cada um pro seu caminho, vou te pagar suas ações aqui, você é minoritário.
É isso. Cara, liberdade. E foi fácil? Porque normalmente o processo de tirada de um sócio não é nada fácil, né? Foi muito fácil esse primeiro momento. Graças a Deus eu tenho muitos investidores bons pra caramba que já passaram por episódios bizarros, inclusive de treta, inclusive. E graças a Deus não tive nada. Só que deu um mês, a gente descobriu que ele tava criando uma startup concorrente. Aí, a hora que... o bicho pega e você tenta ir e tal, não sei o que, negociar, e depois de várias idas e vindas, quase o judicial entrou, aí deu um Ctrl+Z, continua a amizade, mas faz um, né, deleta aí esse concorrente, esse código que tá utilizando, que é, pô, pra não fazer copy-paste de vocês, né? Exatamente. Então, assim, esse foi mais desgastante porque, sabe aquela amizade de longa data... Era amigo mesmo, era amigo pessoal. Já tinha sido sócio em outras empreitadas e tudo mais. E aí você meio que quebra a cara, você claramente vê que a pessoa tá num momento ali que ela tá tomando decisões muito influenciadas por outras coisas. É uma pena, mas daí você preza pela continuidade, pelo menos a distância e tal, e aí você tem uma dessa, tipo, facada nas costas, aí é foda. Aí, nada como o tempo, porque hoje voltamos a se relacionar, ser amigos e tudo mais, então... Cada um no seu quadrado, então sucesso para cada um, e eu acho que essas são marcas e histórias da vida que dizem muito sobre os negócios, porque no final do dia você tá estudando aí health tech, você tá estudando programação, mas isso é tudo sobre pessoas. Relacionamento humano, Dale Carnegie nunca teve... tão vivo na nossa vida como hoje. Então, eu acho que se tem uma habilidade que eu posso falar que eu tenho, é essa habilidade de relacionamento e comunicação e entender o outro, ter empatia e olhar no olho e ser verdadeiro é uma das coisas que é impagável. Sabe? Cara, eu tive muita sorte de encontrar um cofundador que é muito complementar a mim, que é um cara que escuta, que é escutado, um cara que eu admiro, que temos admirações mútuas, mas somos muito diferentes nas nossas competências, né? Eu digo que eu tive sorte porque a gente já tá trabalhando quase 2 anos juntos e a gente já discordou de uma cacetada de coisa, a gente já passou por crise e a gente conseguiu passar bem. Então isso pra mim é a maior prova de que a gente acertou a mão. Legal. Mas isso não é o normal. Porque, cara, você sabe, eu produzo conteúdo para empreendedor há muitos anos. E nesses muitos anos que eu produzo conteúdo, uma das coisas que eu mais recebi, se eu paro para pensar, quais foram as questões que mais me mandaram é conflito entre sócios. Sim. Então, a minha reflexão aqui é, hoje, com a experiência que você tem, como você selecionaria um cofundador? Legal. Como que você analisaria a questão pessoal, a questão técnica, que tipo de experiência você precisa ter para falar assim, cara, aqui eu já consigo ter uma visão, não vou quebrar a cara, né? Como muita gente acaba quebrando, né? Uhum. Primeiro que hoje eu dou graças a Deus que eu tenho outros 3 sócios, CTO, uma COO e um CMO, que, pô, é super complementar e é completamente diferente o nível de relacionamento, discussão, e é isso que você falou, né? Tem que estar bem nos hard talks, né? Porque sem hard talks você nunca terá uma easy life. Então, pra mim, são inversamente proporcionais, né? Se você tá só no easy talk, você vai ter hard life. Se você tá no hard talks, você vai ter easy life. Então, é muito mais fácil quando você chega e, porra, a gente tem momentos que a gente tem um freezer da Budweiser lá no escritório, a gente enche ele e fala, galera, vamos fazer lavagem de roupa suja. Senta um na frente do outro, faz uma listinha, tomando cerveja. Terapia corporativa. Marcelão, e sem facilitador. Hoje a gente tem há 2 anos um coach que acompanha a gente individual e em grupo, que é sensacional. Bem focado em startups, o cara manja, já empreendeu, é da área de tecnologia. Então, assim, ajuda demais, demais, demais. E eu não seria a pessoa que eu sou hoje, e tendo maturidade, evolução comportamental que eu tenho, se eu não tivesse tido esse acompanhamento. Mas hoje em dia a gente já consegue ter um nível de maturidade de chegar e lavar a roupa suja, e eu super recomendo que vocês façam isso. Porque a cada feedback não dado é uma gota na xícara que vai se acumulando e uma hora essa xícara vai estourar e aí ela pode estar quente, o café cair em você, vai ser dolorido, vai deixar marcas. Então, dê feedbacks, façam essa lavagem de roupa suja uma vez por mês, uma vez por quarta, eu acho que isso ajuda.
Como escolher um bom fundador? Eu fico pensando muito nisso quando dou mentorias e tudo mais, e você já identifica que vai dar merda. Sabe, assim, você já começa a ter, obviamente, esse feeling e tal. Né? Mas são aquelas pessoas, ou que é um alfa, né, tem que ter um alfa ali que vai preponderar, mas que tem 2 alfas, aí vai dar merda, sabe? Uma das coisas que eu sempre digo você sentou num bar, conseguiu ficar 2, 3 horas conversando, não quer sair na porrada e, pelo contrário, já marcou um próximo, talvez essa pessoa seja seu co-founder também. Por quê? Não é questão da bebida, não é questão do bar, é questão do relacionamento, do respeito, da admiração. Então, se não existe isso, eu acho que fica difícil vocês terem uma relação profunda, vai ter uma relação superficial. E aí alguém vai preponderar ali como patrão e outro como colaborador, mesmo que vocês se chamam de co-founders, tá? Pra mim isso é muito, muito visível. Ou seja, você tem que ter admiração. É igual um casamento, né? Sociedade é um casamento mais, né, sem sexo. Exatamente. É isso. A não ser que você seja, né, sócio da sua esposa, do seu esposo. Que daí talvez também prejudique ainda mais a frequência. Mas pensando especificamente assim, nessa busca, você namora, você fica, né? Você fica, depois você namora, aí depois você conhece os pais, ou seja, tem referências, aí depois vocês fazem coisas juntos. Então, pô, quem às vezes começou a namorar e casou e nunca tinha feito uma viagem, vai ver problemas diferentes dos problemas que você via só visitando a casa da pessoa. Então, quanto mais profundidade, as 3 origens são básicas. Você vai conhecer seu sócio que talvez seja de grande profundidade, ou do seu ramo familiar ou escolar, ou familiar ou de social, desculpa, ou você estudou junto ou você trabalhou junto. São essas pessoas que você vai ter como sócio. Alguém que você, de alguma forma, teve um relacionamento e pôde se aprofundar. E aí eu digo muito que tem que deixar muito claro o day one de todos os sócios quando vocês falarem, vamos criar um negócio junto? Vamos. Qual que é o seu objetivo de vida aqui 4 anos, 5 anos? Eu quero fazer um mochilão, quero estar na Europa, não. Cara, não vai dar, porque a gente está entrando num game aqui que chama fundraising. A gente vai ter sócios que vão estar cobrando a gente aqui, ó, pra gente crescer. E aí daqui 4 anos, 5 anos, pô, não é um joguinho maratona de 100 metros, corrida de 100 metros, é maratona, você tá buscando um run lá na frente. Então se a pessoa não tá alinhada com isso, se vai desistir no meio do caminho, se tá frágil emocionalmente, se de alguma forma tá buscando outros caminhos, tem que estar todo mundo muito aficionado naquele grande objetivo. Não tô dizendo que a empresa tem que se prevalecer na frente da família, mas quando eu comecei a Gama, era essa a minha prioridade, era a empresa e, pô, todo mundo sabia disso, inclusive minha esposa. Agora, vem filho, cara. Quando vem filho é uma porrada. E aí, pô, eu tenho vários amigos investidores que só investem em empreendedores que têm filho. Aí eu falei assim, não, mas qual que é a correlação? Ele falou, bicho, o senso de pertencimento ao tempo, ou seja, de utilização desse tempo é completamente diferente, porque a pessoa tá dando valor. Fim de semana pra pessoa não é mais aquele de varar pra resolver os problemas que você não teve competência de fazer durante a semana. Então, se planeje melhor na próxima. Então, sabe aquelas coisas que você começa a assimilar? Então, você vai criando modelos de pensamentos diferentes. Então, acho que essa complementariedade vem muito mais na vida pessoal e no drive de futuro do que necessariamente o seu programador você vende. Isso é a lado superficial. Desça um pouco mais e escolha um bom co-founder fazendo isso. E você teve um filho. 2 Teve agora. O segundo recentemente, né? Já tá com quanto tempo? 6 meses ali. 6 meses, eu me lembro disso. E você acha que o fato de você ter tido filho durante o empreendimento que você está construindo foi positivo, de acordo com essa análise que você acabou de fazer? Você acha que você se tornou muito mais focado, muito mais cuidadoso com o seu tempo, com a sua agenda? Cara, paternidade é uma coisa muito difícil de ser explicado. Ainda mais quando você tem histórico, igual eu. Mas eu acho que, assim, teve uma correlação muito interessante que eu ainda quero entender, porque quando a Lia nasceu, eu também estava passando por outra grande turbulência na Gama. A gente tinha, pô, sabe quando você alinha um propósito, um planejamento e não sei o quê, vem uma pandemia? Porra, a gente acabado de captar, a gente ia expandir para 10 cidades, tem uma frustração e aí, bum!
E aí, a Lia foi a última. A última agora, 6 meses atrás. Então, é uma Coronial, ou seja, nasceu no Corona durante, né? Já tinha pandemia e tudo mais. Então, é desafiador, porque você também tá preocupado com a saúde, mulher grávida. Pô, muitas coisas juntas acontecendo. Um plano de expansão, uma captação ongoing ali, né? Fazendo um plano de expansão. Então, assim, são dilemas interessantes, mas essencialmente o que muda é o que eu sempre chamo de dar valor aos 3 recursos mais escassos do mundo. Para mim só existem 3 recursos escassos no mundo e 3 abstrações na vida, e só tem uma coisa que está no meio desses 2. Recursos escassos no mundo: tempo, dinheiro e atenção. Você não consegue hackear esses 3. O Bill Gates, Marcelo Toledo e eu, todos os dias temos somente 24 horas para usar. Todos os dias. Não dá para hackear isso. Talvez alguém invente aí 32 horas, não sei. Dinheiro, eu, Marcelo Toledo e vários outros mortais estamos tentando ser igual o Bill Gates. Estamos na busca. Não vamos botar o Bill Gates nessa lista. Gates, senão a média vai pro saco aqui. Então, estamos na luta. Mas o cara trabalhou para fazer isso e não existe outra forma, a não ser roubar um banco, que vocês sabem que é proibido. Então, não tem como hackear dinheiro. E terceiro, a atenção. Você tem como mandar um WhatsApp pro Obama, falar, vamos ser entrevistado semana que vem? Pô, é muito difícil, porque você não tem ainda um nível de relacionamento para ele doar o tempo dele, que é um recurso escasso, para te dar atenção. Então você tem que saber usar. Eu aprendi a usar isso de uma maneira muito melhor. O seu tempo é a única coisa que você pode ter controle. Você não pode hackear, mas você tem controle de como você usa. E aí isso te gera conexões importantes, verdadeiras, para você ter atenção dessas pessoas que vão te ajudar a chegar no que alguns chamam de sucesso, e a consequência é dinheiro para alguns e para outros não. E do lado de cá você tem as 3 abstrações da vida, né? Aquele filme do Will Smith, Beleza Oculta, fala muito disso. Você usa o seu tempo na Terra para dar e receber amor das pessoas que você gosta e ama, e todos tememos a morte e temos ela como certeza. Olha que coisa engraçada. Então, no meu eixo pessoal, eu tenho sempre que lidar com as minhas 3 abstrações na vida. E como pai agora, eu tenho que usar muito mais meu tempo para dar e receber amor das pessoas que eu gosto, amo e quero perto enquanto estou aqui. Olha sensacional. A mudança, a virada de chave, que é essa teoria das conexões que eu chamo, apelidei, vou botar num livro ainda. Demais. Mas tá lá no meu Instagram, quem quiser ver mais detalhes. Então, eu acho que isso muda. Você leva muito mais em conta os recursos escassos da vida e as abstrações quando você vira pai. Cara, a gente... Ou mãe, né? Exatamente. Hoje em dia... Cara, eu acho que a gente entrou numa era, depois do coronavírus, que algumas ferramentas acabaram se destacando, né? Que ajudaram a gente a trabalhar de uma forma diferente, porque a gente estava muito acostumado a trabalhar no mundo físico, tete a tete, olho no olho, e de repente tudo muda, né? E você falou muito aí de organização, de foco, de atenção. Que ferramentas te ajudam no dia a dia a se organizar? Qual que é o seu estilo de liderança? O que você usa de arcabouço ali no seu celular, no seu computador, que fazem você se tornar essa pessoa mais focada, mais disciplinada, mais atenciosa nos seus momentos? Legal. Acho que todo CEO só serve para 4 coisas hoje na vida, né? No mundo, nos negócios. Você tem que saber guiar, contratar, captar e vender. Eu entendi isso numa maneira que eu bloco na minha agenda qual é o momento que eu vou fazer uma dessas quatro. Eu posso passar semana, como às vezes você está em processo de captação, não é um dia que você capta, é todos os dias. E aí, quando você entende isso, que o seu papel e qual é o seu papel, pode ser que quem esteja ouvindo seja o CEO, ou seja o CMO, enfim. Você tem que entender qual é o seu papel. Quando eu entendi que eu preciso vender, então Nubank, um Itaú, só fecha quando é o Junqueira lá, na última reunião, pelo menos, né, depois de toda a prospecção. Recrutar pessoas, ninguém melhor do que o sangue no olho, aquela paixão do CEO para te convencer a largar aquele salário grande, vir para cá, porque aqui tem propósito, aqui tem colaboração, e lá. Guiar tem que dar o horizonte. Cara, para mim, todo CEO é um motorista de ônibus, assim. Você tem que começar com o seu ônibusinho pequeno, depois vai crescendo ele, mas você tem que colocar pessoas ali dentro que vão ser o seu Waze, seu GPS. Então, pessoas muito boas. E aí você só dá a visão.
visão. Você fala assim, eu quero ir pro litoral, só que eu não sei se é Maresias ou Jericoacoara. Então, pô, pode ser no Nordeste ou pode ser aqui no Sul. Quem vai me ajudar nesse processo? Quem vai fazer ele ser mais longo ou mais devagar? As pessoas que eu coloco ali dentro. E qual é o papel do CEO? Dirigir esse ônibus e não deixar acabar a gasolina. Como que eu não deixo? Captando ou vendendo. Então, basicamente, a gente consegue entender qual é o nosso papel e quando a gente faz isso, a gente se blinda das outras coisas. Você traz pessoas que são complementares. Eu sei exatamente quais são as minhas criptonitas. Financeiro não é algo que é meu forte. Processos, detalhes, coisas... Mas, pô, educação eu amo, recrutamento eu amo, enfim, tem outras coisas. Então, quando eu soube quais são os meus criptonitas, eu trouxe pessoas que têm nas minhas criptonitas os seus Red Bulls, que dá asas. Então, pessoas que amam finanças, planilhas e lá. Pessoas que amam operações, processos e tudo mais. Quando você faz isso e monta um time que te blinda e que te ajuda, seu tempo vale muito mais. Ele começa a ser muito valioso, porque você começa realmente a se blindar, a passar e a delegar e não delargar como muitos fazem, né? Não dá contexto, e aí sem contexto você não pode usar bom senso para tomar boa decisão. E aí quando você faz isso, então assim, eu digo que eu consegui fazer isso montando um time e estabelecendo uma cultura forte de colaboração, de aprendizado, de respeito, de diversidade, de trazer o humano ali no centro das atenções e principalmente se divertir, cara, enjoy the ride. Pô, você tem que estar aqui 8, 10 horas do seu dia, que é mais do que você fica com a sua família às vezes. Então se divirta, se você estiver num trabalho que você tem síndrome da vinheta do Fantástico, começou a vinheta do Fantástico, você fala, ai, amanhã é segunda-feira, meu Deus, cara... Troca de emprego, porque você não está gostando, você não está cumprindo seu propósito. E aí, falando de ferramentas, eu sou ainda muito manual em algumas coisas e outras eu sou mega digital. A gente usa o Asana lá para todas as gestões de projeto e a gente acaba fazendo algumas coisas mais big picture, né, mais macro lá. Só que no meu dia a dia, um dia antes ou muito cedinho, lista todas as tarefas. Eu faço uma morning call com meus sócios todos os dias, 7h30 da manhã. Todos os dias? Todos os dias, de 15 a 30 minutos, depende da quantidade de pautas. E assim, no WhatsApp, a gente faz a pauta do dia, um dia antes. Gente, estamos com um problema nesse projeto. Gente, estou querendo saber o que vocês acham. Gente, pessoa tal recebeu a proposta de outra empresa gringa. Que a gente também, né, tá no palio aí pra sofrer o que a gente tenta resolver. E todos os dias esse ritual ajuda muito a gente, porque ele faz com que a gente vá continuando aquelas tarefas que a gente fez lá no começo da semana, as que você faz durante o dia e você se comunica, porque eu acho que a pandemia priorou muito a comunicação. E quanto menos você se comunica, fica, deixa que eu deixo, acho que eu acho. Mas não era você que ia fazer? Não era. Ou você guarda assim, vai dar muito trabalho ligar para essa pessoa, mandar um áudio, mandar um Slack, lá. Então depois eu falo. Aí depois desse eu falo, pode ser tarde ou você esquece. Então isso é muito ruim. E aí, para produtividade, quando eu tô assim... eu sou um trator, assim, a galera me conhece pelo poder de execução mesmo e comunicação. Aí, sempre que tem alguma demanda nessa, me jogam no colo, aí eu preciso fazer sprints. Eu sou fãzão do Pomodoro, assim. Se eu não uso, eu tenho um que chama Foxkeeper, para quem tem iPhone, para mim é o melhor de todos, que eu deixo ele num dockzinho que eu tenho assim, ó, e ele fica me intimidando. E eu funciono muito bem sob pressão. Nossa metodologia de ensino, ela fala o seguinte: você precisa criar o campo de futebol e as regras do jogo de futebol. Então, ambiente, né, que é o campo. Você precisa de um ambiente simulado, imersivo e baseado em projetos, problemas. Então, esse é o campo, mas você precisa das regras. Educação moderna e rápida só funciona quando você tem pessoas, e não pessoa, aquele EAD soltão lá que ninguém conclui. Pessoas com a mesma motivação intrínseca, arrumar um emprego no final. Que geram uma nas outras accountability, que é o maior poder que poucos líderes usam, que é o senso de responsabilização. Quando eu combino com o Marcelo para ir na academia, ele vai, porque ele tem um accountability comigo. Então, se você estivesse sozinho, você talvez desanimaria mais. E, por fim, durante um determinado tempo, que é novamente o nosso recurso escasso jogando a favor da educação dessa vez aqui. Eu faço isso comigo. Então eu coloco invite, eu coloco prazo, eu faço isso com antecedência para não ser o brasileirão que deixa para cima da hora, só que eu me cobro. O meu accountability planejei 3 pomodoros, então é minha meta. Faço em 4, já fico mal.
entendeu? E aí na próxima eu tento mensurar melhor, que é o modelo Fibonacci de desenvolvimento, de planejar sprints, pontos para cada uma das tasks. Então eu faço isso individualmente, tem funcionado muito bem. Então, aplicativo que eu uso mesmo é Evernote para coisas, né, soltas, o Asana para coisas mais fortes, assim, em termos de macro e combinadas coletivas, agendinha para tudo, para a Moleskine ali, tudo que você faz, e o Foxkeeper aqui na minha frente me pressionando e me chamando de incompetente. Cara, o mercado de tecnologia tem muita vaga em aberto. E é muito difícil contratar. Nossa. Eu lembro quando eu tava lá no Nubank, a gente ficava fazendo funil de contratação, várias formas, várias técnicas, várias ordens diferentes, e a gente mensurava os KPIs e via qual que era melhor. E eu me lembro muito bem de um desses funis que a gente tinha, que era de contratação de engenheiro de software, que a gente tinha uma filtragem dos currículos. E uma vez que a gente filtrava esses currículos, eles entravam no moedor de carne, né? Então tinha o screening, depois tinha o case, que a pessoa tinha que fazer o exercício, avaliação e uma série de outras etapas até ele vir no escritório, a pessoa vir no escritório, passar pelas entrevistas, normalmente continuava um exercício, e aí tinha a decisão final, que era o Jockey Pô lá que a gente faz. Este número era para cada 100 pessoas que entravam no funil, ou seja, muitas outras pessoas já tinham sido eliminadas. Das 100 que eram filtradas, somente uma saía. Eu não tenho dúvida que esse número deve ter melhorado. Mas isso ilustra um pouco o tamanho do problema de contratar gente no universo de tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco, se tiver, os números de vagas que a gente tem disponíveis no mercado hoje, dos universos que você trabalha, principalmente desse mundo de tecnologia. E eu queria que você contasse um pouco, porque você já deu uma pincelada aqui, que a metodologia que vocês utilizam é uma metodologia muito diferente. E eu queria que você explicasse como que ela é diferente, para a gente conectar o problema que está latente no mercado e como que você está resolvendo esse problema. Legal. Eu sou professor, então eu sou muito lúdico, tá? Todas as áreas, engenharia, sei lá, medicina, todas as áreas existem uma pirâmide entre júnior, pleno e sênior. Júnior embaixo, pleno no meio, e o topo ali é o sênior, né? Júnior, pleno e sênior. O que acontece no mercado de tecnologia é que existe, não é uma pirâmide, é uma torre Eiffel. Não existe esse volume, existe uma alta necessidade de topo, mas um baixíssimo volume de formação, que era antigamente só dependente das universidades, aí vieram gamas e bootcamps, enfim, para tentar resolver esse problema que é gigantesco, e hoje esse é o problema instaurado. E esse problema, com a pandemia, acenderam uma luz nessa torre Eiffel, e aí agora, Irlanda, Canadá, Berlim, Portugal, Estados Unidos viraram as suas bazucas para cá e estão levando todos os que estavam lá na ponta. Porque desenvolvedor pleno e sênior ganhando em dólar e em euro, não dá pra competir. Não dá pra competir. Não dá pra competir. Tem gente ganhando salário de CTO, gente. Qual que é um salário inicial de um programador que vai pro exterior hoje, assim, em média? Então, $2.000. $2.000. O que é $2.000? $2.000 é um salário extremamente baixo lá aqui é R$11.000. Então, um cara que tá começando, uma pessoa que tá começando, pode ganhar R$11.000. É uma banda de salário sênior. E aí é foda, porque vai ter esse apagão, porque o júnior tá ganhando o salário de pleno e de sênior, ele não tem as competências técnicas ainda do pleno, mas ele acha que é sênior. E aí, olha a difusão. Então, você tem, né... Ele acha que é sênior pelo salário que ele ganha, ou ele realmente acredita que ele é bom tecnicamente? Não, eu acho que ele quebra a cara. Teve vários cases de 3, 6 meses... A empresa apostou porque ela já coloca essa perda, né, dentro do headcount planning dela ali. Mas existe uma hora que a hora da verdade vem, né? Você não tá entregando, você não tá crescendo e seu Learning Evolution não tá tão rápido quanto deveria ser. Então, esse acha que é pleno muito mais pelo comparativo de salário, tá? Tá. Porque, pô, você tá ganhando dentro de bandas aí de salário sênior em São Paulo hoje. Então... Isso piorou. Então, é como se essa torre Eiffel agora estivesse super exposta
E tá todo mundo atrás de todo mundo, e ainda você tem um Brasil que tá em ebulição em termos de investimento, que quem captou a série E vai ir atrás da série D, quem captou a série D vai atrás dos funcionários da empresa que captou a série C, e assim sucessivamente. E aí você vai pegando aquelas pessoas que já tiveram as empresas como escolas. E basicamente é isso que se faz. Por que você faz hunting? Por que você rouba alguém de outra empresa? Porque você acha que aquela empresa ensinou coisas pra ele e ele tá vindo com mais casca. Essa casca gera produtividade e resultado. E aí você chega a esses resultados de maneira mais rápida, por isso esse volume. Então, primeiro, eu acho que vai rolar um apagão. Vai rolar um apagão. Saiu uma matéria recente falando que a gente vai ter um problema muito sério. Exato, não chamou de apagão, chamou de outro nome. Mas... vai ter uma quebradeira, colapso. Colapso. Isso, colapso. Vai existir esse colapso e eu super concordo, eu vi essa matéria. O que exatamente é a ideia desse colapso? O colapso é o seguinte, você tem uma universidade que é pautada como a melhor do Brasil, que Poli, USP e tudo mais, que forma ali no máximo 200 engenheiros por ano. Então, tem muitos americanos que olham isso e falam assim, cara, como que esse país vai sustentar? A China tá formando 1 milhão de engenheiros por ano. 1 milhão de engenheiros. E a gente tá aqui falando de um recorte, mas a gente forma, sei lá, 30, 40, 50 mil no máximo de programadores do jeito que era. Agora, com esses novos volumes, a gente precisa intensificar e aumentar isso para 50, 100 mil, fora o que já era formado, porque... No Brasil, hoje, a gente está deixando de 75 a 150 mil vagas abertas sem preencher. Então, você pensa 150 mil assentos dentro de um estádio e não tem ninguém para sentar. Ninguém comprou o ingresso. E esse número só cresce. Né? Esse número só cresce. Eu já escutei 250 mil, já escutei 300 mil. 2024 vai ser 400 mil, segundo a Brascom. Então, como que ela faz esse cálculo? Pega lá os déficits, faz as projeções. Você tem várias empresas aí, tudo mudando para nuvem. Intensificou com a questão da pandemia. Muita empresa fazendo transição digital de verdade agora. Essa transformação digital veio e bateu água na bunda. Agora não é mais uma opção, né? A galera só mudava por conveniência, por convicção ou por constrangimento. Então, por constrangimento, agora várias estão mudando. E isso aconteceu numa velocidade gigantesca que não tem base. Então, tem uma conta que está negativa. E o que é a minha grande aposta é que daqui a pouco as empresas vão começar a pagar para os estudantes estudarem para se preparar, porque tem o grande dilema Barcelona-Real Madrid. Tem empresas, e aí é engraçado você falar do Nubank, porque o Nubank é uma empresa B2C com muito volume de capital e que, por ser B2C, é muito conhecida. Isso favorece um negocinho que a gente chama de marca empregadora. Ou seja, ela é desejável, ela tem 4 mil currículos, aplicações por vaga às vezes. Então, é muito fácil Marcelo Toledo falar que ele só ficava esperando as aplicações e fazendo o screening, e aí por isso esse funil era assim. Hoje, ou você vai atrás, ou você tem intencionalidade, ou você não consegue. Então é muito desafiador, muito mais difícil do que era antes, inclusive para marcas conhecidas, inclusive para marcas que tinham dinheiro como um aspecto fácil de ser resolvido, que paga bem e tudo mais. Então tá rolando algo muito forte. A gente fez uma pesquisa com os nossos devs lá. Por que você deixaria uma empresa para trabalhar no mercado digital, né? O que te apetece? Propósito, autonomia e flexibilidade. Top 3. Então, todo mundo que tá ouvindo, avalia a sua empresa. Ela tá entregando o propósito, mas ela é walk the talk mesmo? Só finge. Segundo, dá autonomia? Vamos escolher a stack junto? Ou não? Vai ser Ruby Rails e chega e impõe. Terceiro, tem flexibilidade de fato? Ou tem que acordar todo dia 8 da manhã para fazer... Pra bater o ponto. Daily. Exato. Então, essas coisas a gente começou a perceber que de fato enaltecem uma facilidade grande de talent acquisition, que é o que você comentou. Mas pensa as empresas que não têm isso, Toledo. Pensa quanto é difícil você fazer um processo de convencimento onde tem 3, 4 recrutadoras por dia chamando a pessoa ali de pleno para sênior no LinkedIn, falando, e tem umas que já chega com salário, sabe? Pra pessoa já pra pescar mesmo, pra pescar, ser agressivo. Pra fazer um filtro. Então tá muito difícil. Então se não é cultura forte pra reter essas pessoas, eu acho que reter é uma palavra ruim, porque reter líquido no corpo é ruim, né? Imagina reter pessoas, às vezes você tá aprendendo. Engajar de fato, essas pessoas. Isso, garantir que a pessoa esteja lá por livre, espontânea vontade, feliz. E por mais que grana, a gente sabe que não é algo que pode ser deixado de lado, né? Porque é super importante, ainda mais para esse contexto que a gente tá. Muitos devs, inclusive, são
partes contribuem para a família e tudo mais, mas trabalhar num ambiente chato, né, tóxico e tudo mais, tem que ser levado em conta. Então, o ruim hoje é que essa inflação tá rolando porque eu acredito que falta ainda informação e essa conscientização de que precisa ser levado em conta os intangíveis, os benefícios que não é plano de saúde, não sei o que, ganhar em dólar. É as outras coisas, você vai lidar com pessoas todos os dias. Então, isso são coisas que a gente tem lutado para fazer. E aí, só para encerrar essa parte... A parte do mercado para falar da metodologia, se você fizer um cenário aí de alguns anos para frente, você vai ter, de toda forma, um déficit grande que essa Torre Eiffel, o que está sendo feito hoje, tá? 2, 3 anos, a gente faz parte desse movimento que está colocando a torre, abrindo as pernas da Torre Eiffel ali. Só que ela continua magrinha no meio e bem pequena lá em cima. O que a gente tem feito? A gente criou um negócio que chama leveling, Gamma Leveling. E eu acho que vocês já utilizaram lá no Nubank. A gente, inclusive, trocou muitas figurinhas lá. Que é parar de contar as pessoas como Junior, Pleno e Sênior caixinhas. Por quê? Porque tem habilidades comportamentais que são plenas e sêniors e que elas não estão sendo levadas em conta. E aí você tem uma conta vasta de profissionais que os recrutadores acabam deixando passando, que são aquelas pessoas que estão no níveis intermediários e de passagem. Ou seja, o júnior para pleno a gente chama de juleno. O pleno para sênior é o plenior. Então, como que você busca essas questões? Você tem que ser criativo, de fato. Você tem que contratar aquela pessoa que tenha plena soft skills e junior hard skills, porque daí essa é a condicional que faz a pessoa crescer. Nenhum dos seus liderados, eu aposto com você, que subiu, virou tech lead, alguma coisa, ele tinha soft skill lá atrás. Não, ele tinha soft skill mais do que os outros, além da técnica. Não é que a técnica não seja importante, mas é o além da técnica. Então eu acredito muito que a gente tem que quebrar um pouco mais isso para conseguir sobreviver a essa guerra de talentos que já existe, está instaurada, e quem não está vendo ou não está participando não tem outra saída. Ainda vai chegar até você, né? E aí, se não chegou que a gente percebeu é que as empresas que estão mandando bem, elas ou estão fazendo aquisições de time pronto. Vamos falar de Clojure, que foi comprado, de Plataforma Tech, que foi comprado, de Zup pelo Itaú, enfim. Então, tem um monte. Então, hoje, eu acho que vai desaparecer daqui uns 3, 4 anos Software House, que era onde eu trabalhava lá. Porque, você tem ali vamos pegar 50, 100 devs prontinho, é só você fazer um one click to buy. Bum, comprou. Beleza. Você tem essa movimentação que é resolver problema macro em alto volume. Agora, você tem a outra, que é a tese do Barcelona-Real Madrid, que eu estava comentando. O Real Madrid, ele pagou muito barato no Messi, mas ele gastou bastante para formá-lo. Hoje, o passe do Messi é gigantesco. Então, você teve o fator tempo, investimento, paciência e muita dedicação. E aí você criou uma escola. Barcelona hoje é visto como um grande celeiro, formador. O Santos, né, se baseou na estratégia Barcelona também para fazer categoria escola de base. Escola de base muito forte, muita gente tentando, os pais, né, tentam colocar os gurizada lá. O Real Madrid já é o time dos galácticos. Tem grana pra caramba, eu vou e contrato o Cristiano Ronaldo já pronto. Uhum. E hoje, às vezes, né, vamos fazer um nível de comparação. Vamos dizer que os dois valem a mesma coisa. O Cristiano Ronaldo é o sênior e para você ter um Messi um dia, você tem que ter investido no Messi lá na categoria de base. Então, hoje, eu vejo que as estratégias que Magalu, Accenture, Vtex, o próprio Nubank, Itaú estão utilizando eu preciso formar minha categoria de base. E aí essas academias que a gente ajuda e somos a escola, a universidade as a service ali para essas empresas, pluga na minha máquina já tenho tecnologia e já tenho os conteúdos. Vamos dar bolsa de estudo para um monte de gente, vamos formar e os melhores todo mês você vai puxando aqui. Então você já tampa o buraco do turnover lá na frente e vai preenchendo as vagas novas que você vai tendo. Só que não tem jeito de hackear tempo, gente. Não vai ter jeito desse júnior já pular para sênior. E o que está acontecendo é essa questão de inflação, que é o que prejudica muito. Enquanto eu tava lá no Nubank, a gente, obviamente, cara, contratava muito, mas chega uma hora... Quando você é pequeno e você dobra o time no ano, sim, você sai de 20 para 40, de 40 para 80. Até aí tudo bem. Mas quando você quer sair de 400... para 800, a brincadeira é um pouco diferente, né? E eu lembro que a gente discutia muito sobre criar uma universidade dentro do Nubank. No Verst.
a Nuversity. Era um tema, assim, extensivo. E eu já, cara, vivendo nesse mundo há muitos anos, eu sabia desse problema. Depois que o dólar deu essa estourada, ficou ridículo, porque as pessoas, os programadores brasileiros já estavam saindo. E depois que o dólar ficou essa maluquice, nossa moeda desvalorizou, ficou mais fácil ainda levar essas pessoas, né? Então, eu acredito muito nessa questão de você educar seu próprio funcionário, seu profissional, além de você fazer um bem enorme para o Brasil, né, cara? Se tem alguma coisa que pode mudar o Brasil hoje, é a educação, mas não a educação que a gente está acostumado a viver, que são 4 anos, 5 anos. Cara, eu estudei ciência da computação. A linguagem que eu estudava era Pascal, era Delphi, que naquela época ninguém utilizava isso no mercado. Então, assim, é uma metodologia de ensino que ainda é muito atrasada, ainda é muito antiga. O que eu gosto da sua metodologia de ensino é que você se concentra no que é fundamental para essa pessoa chegar no ápice o mais rápido possível, né? Exato. E aí entra também a sua metodologia, né? É uma fábrica de chuteira, né? Todo mundo quer chegar jogando, mas todo mundo tá descalço. Então, fabrica só a chuteira. Você não precisa fabricar tudo, né? O campo, o futebol, enfim. Você ensinava coisas na faculdade que claramente você não ia utilizar. Então, quando você faz esse laser focus, fica muito mais fácil. Só voltando a uma parada que você falou dos seniors, uma das estratégias que eu achei mais geniais, Log e Nubank fizeram, e várias estão fazendo também, que é o seguinte, chega um determinado momento que essa competição tá tão grande que não é mais só salário e dar stock option pros seus desenvolvedores lá. Ele quer morar na Europa. É isso, essa é a minha decisão. Aí o que o Nubank fez? Criou um escritório em Berlim e a Log criou um escritório em Portugal. Aí eu falo assim, ó, quem quiser pode mudar e trabalhar do escritório de lá. E não é pela questão do físico, porque você tem o home office, mas é questão do visto. Eu acho que tem um monte de coisa que ajuda. Então, olha o nível de estratégia que as empresas estão precisando fazer para ir para lá. Eu acho que a próxima camada disso é a gente parar de olhar só para o Brasil. Ah, mas o Brasil é muito grande, 220 milhões. Gente, e deve na Venezuela? E deve no Chile? E no México? Por que a gente não tá fazendo isso? Porque agora o home office, todo mundo tá olhando pra gente e a gente não tá olhando pros outros menores? Não é o Série A, o Série C pega do Série B? Então, por que Estados Unidos e Europa estão pegando o Brasil e a gente não tá pegando os outros? Então, talvez seja uma possibilidade, deixando um inception aí na cabeça da galera. Falando de metodologia, eu acho que tudo que você quer quanto aluno é de fato se sentir parte do processo. E eu acho que o grande pecado é você ver a origem da universidade, ela foi originada do próprio trabalho. Então você tem lá a época de Ford, que ele precisava de mais produtividade, tinha que treinar. Pô, mas o treinamento que eu dou é o mesmo que a minha outra fábrica vizinha. Vamos se juntar? Vamos, cria a universidade. Olha, que legal, era para melhorar a produtividade. Aí você vai especializando, aí você tem áreas. Aí você cria o turismo, você cria a advocacia, e aí assim nasce o conceito que a gente tem hoje, mas ainda muito enraizado na pedagogia, que é o ensino de criança. A pedagogia tem um centro detetor do conhecimento, que ele vai fazer isso através de uma transmissão de conhecimento, e você tem que ser um receptor decorador, porque a única forma que existia de testar se você soube ou não aquilo era prova. E aí você entra dentro de uma esteira na vida, que a sua vida é passar em prova. E aí você vai pra direito, você tem o chefão, você tem o chefão do vestibular, o Enem, aí depois você foi em direito, você tem o chefão da OAB, e assim é o game da nossa vida. Estudar formalmente 16, 18 anos da nossa vida, e aí quando você se forma, você entrega o diploma pro seu pai e fala, terminei os estudos, que é o maior pecado da humanidade. Por isso que existe o conceito de lifelong learning, você tem que aprender pro resto da vida, é agora que você vai aprender, welcome to the jungle. Joga tudo fora e reaprende. A própria faculdade, 4, 5 anos, quando você sai, 65%, segundo o Fórum Econômico Mundial, você desaprende. Não é mais atual, né? Não é mais atual. Tá velho aquilo que você aprendeu. Então, imagina para áreas de tecnologia. Então, é por isso que os nanodegrees, é por isso que os bootcamps bombaram tanto. Porque se daqui um ano tiver outro JavaScript, outro framework de JavaScript, beleza, a gente readapta, traz as pessoas e vamos ensinando. Agora, a forma é muito mais o como. Porque o que? Conteúdo bonitinho, videoaula editada, professor engraçadão, não é mais diferencial.
E aí a fórmula de lançamento tratou de estragar ainda mais isso, porque você foca só no income, não falta no outcome. Então é vender, é o copy, é a semana de graça, e agora converte porque vai acabar o carrinho que gera escassez. Cara, legal, muito bom, estratégias de marketing muito válidas, a gente usa, não tô criticando o modelo. O ruim é o pensamento do Learning Experience. Depois, tô nem aí pra você, não, a gente tem a comunidade, tem o Telegram, tem não sei o que. Gente, essa pessoa não vai estudar. Essa pessoa precisa de guidance. Brasileiro foi acostumado no PPS, que é pergunta para saber. Sempre existiu um professor, a gente tem a pedagogia levando toda a nossa vida. Então, o que a gente fez foi só questionar. Eu voltei naquela cena lá atrás na empresa de software e falei, pô, em 6 meses a gente tirava uma pessoa que estava lá aprendendo Pascal e transformava em um web dev e uns 8 meses em um mobile dev. De maneira menos intensa. Então, se a gente intensificar esse processo, a gente vai fazer o mesmo. O que eu fazia de bom lá? Pô, PBL, vim saber depois. Eu tive que me tornar, né, especialista em educação moderna, andragogia, eutagogia. Então, a gente teve que aprender um monte de coisinha. Pô, primeiro delas, ensinar adulto é diferente. Andragogia, gente. O aluno que está no centro não é mais o professor. O aluno tem experiências. O aluno pode ensinar, o aluno pode questionar, o aluno pode fazer aquele processo ser mais legal. O professor é facilitador. Então, a andragogia já torna completamente diferente. E aí, se você tem preguiça de fazer o Learning Experience funcionar, a absorção, o seu outcome lá, que é o emprego, por exemplo, você não vai querer fazer isso, né? Muito mais fácil só slide professor e já era. E você tem um negócio que chama eutagogia, que é o guia de sobrevivência moderno para quem quer ser um eterno aprendiz, que é eu piloto o meu próprio processo de aprendizagem. Eu tenho que te ensinar a ser um autodidata, eu tenho que te ensinar a ter senso crítico para não pegar o primeiro link da internet. Eu tenho que te ensinar a fazer uma curadoria tal qual você não precise fazer um curso só para terceirizar a responsabilidade do seu insucesso para algum curso, porque é isso que é feito, né? Quero aprender Excel, o que você faz? Curso de Excel no Udemy. Fica uns 3 dias, 5 dias no YouTube, fazendo a curadoria de vários vídeos, assiste esses vídeos, faz vários testes ou projetos e tudo, mas você vai ver que você vai aprender e não vai ter precisado fazer o curso. Então, se as pessoas fossem curadoras dos seus próprios conhecimentos, elas não precisariam dessa ajuda. E, por fim, as pessoas acordam querendo desenvolver soft skills e hard skills, desculpa. Elas acordam querendo desenvolver hard skills e dormem pensando em como amanhã ela vai desenvolver novas hard skills. Ou seja, soft skills não faz parte do processo. Eu vou acordar hoje e vou fazer um curso de empatia. Vou fazer um curso de comunicação não violenta. Quem que pensa assim? As pessoas geralmente vão buscar coisas que vão ajudar ali naquela hard skill dela. E aí, como a gente viu isso, a gente falou, a isca vai ser a hard skill. Mas o punch dentro do programa vai ser a soft skill, que a pessoa vai ficar impressionada. Então, você vende o que a pessoa quer comprar, mas entrega o que ela precisa. E isso tem que ter muita coragem. E é por isso que a gente fez diferente, por isso que a gente foi reconhecido pela Singularity, por isso que a gente ganhou o prêmio. Enfim, então, metodologia, gente, não é só colocar um nome, pega uma outra coisa. Não, metodologia é um jeito de fazer esse flow fluir e você tem que ter comprovação, justificativa. 2,2x de aumento de salário em 120 dias, a gente tem esse número. 92% de empregabilidade, temos esse número. 92% de NPS e 90% de empregabilidade, temos esse número. Então, você tem que ter resultado para provar que você tem um método, uma metodologia de fato. E isso a gente faz dessa maneira. Então, não sei se você quer se aprofundar um pouco mais cara. No como a gente faz a metodologia, mas demais. O aspecto geral do porquê ela foi criada. Achei muito legal, porque eu falo muito sobre isso, né? Todo mundo tá sempre procurando, poxa, como é que eu aprendo uma nova linguagem? Como é que eu aprendo um novo paradigma? Como é que eu aprendo algo novo? Pra quem não sabe, hard skill é conhecimento técnico, soft skill é conhecimento interpessoal. E eu falo muito de autoconhecimento. É habilidade. Habilidade, né, interpessoal. E eu pego e falo assim, gente, às vezes, o que você tá precisando não é ganhar mais um conhecimento técnico, às vezes você tá precisando de autoconhecimento. E eu deixei num dos últimos posts que eu fiz sobre esse assunto, eu falei o seguinte, se você não tá se preocupando em desenvolver seu autoconhecimento agora, o dia que sua carreira travar e você não conseguir sair do lugar, você descobrir
que o problema não é Resposta tá aí, já. o hard skill, é o soft skill, você não vai conseguir tão rápido. Porque soft skill, você não resolve do dia pra noite, né? Você precisa praticar, você precisa aprender, você precisa botar em prova Falar aquele nisso, negócio, me né? cobra que eu acabei de esquecer. Acabei de lembrar que eu esqueci de trazer um exemplar do meu livro de soft skill pra você. Sacanagem. Autografado, mas faz o jabá aí. Acha lá na Amazon, Qual que é o nome? Soft Skills, novas habilidades para novas competências modernas. Eu fui coautor desse livro e uma das coisas que eu mais fiz questão de destacar é que soft skills, por isso que eu te falei assim, conhecimento comportamental todos precisamos. Porque eu já ouvi de um aluno ele falando assim, não, eu avaliei muito bem o meu colega, porque eles têm avaliação 360. Nas aulas, você tem que avaliar seus pares depois de você fazer projetos junto com eles. Eu tenho que falar se você é bom ou não, em algumas skills lá. E aí a pessoa avaliou muito bem em empatia. Eu falei, por que você avaliou muito bem? Ela falou, não, a pessoa chega sorrindo, é super simpático todo dia. Lá. Eu falei, não, simpático é uma coisa, empático é outra coisa. Ou seja, por isso que precisamos ter conhecimento sobre o que são essas habilidades, onde elas aparecem e onde elas faltam, principalmente. Só que só existe desenvolvimento de soft skill na prática. Não dá pra você vir assistir um vídeo de motivação, um cara subindo na escada e falar, não, hoje eu vou bater meta, porque, motivação vem de dentro, gente. Ele te instigou e te inspirou, mas quem vai ter que ter o gatilho aqui é você. E inteligência emocional, por exemplo, a gente trabalha muito nos nossos cursos porque tudo que você faz em grupo com pessoas dá merda. Gente, assistam Big Brother. Big Brother tem treta todos os dias por causa do brigadeiro, da colher, de qualquer merda. Então, isso é o ser humano. Então, se você for trabalhar em conjunto, a gente vai estar sob pressão e o Marcelo vai esquecer de me mandar a página que ele tinha que fazer da landing page lá já recortada. E aí, nisso, eu durmo cedo, você não dorme, aí uma pessoa vai cobrar a outra e o estresse vai acontecer. E é como você reage a essa adversidade que vai mostrar como você está como pessoa. E por que as pessoas não evoluem? Porque elas têm medo. Tem zona de conforto, não tem crescimento, é inversamente proporcional. Então, se eu faço um ambiente que eu tô disfarçando, é um curso, uma tarefa, gente, é um trabalho. Tudo bem que quem ganhar, o grupo ganhar, vai ficar imunizado, ninguém é eliminado nessa semana. Vocês passam para outra semana com o mesmo grupo, eu não troco o seu grupo, olha o entrosamento, legal. Então eu dou vantagens para você. Só que eu consigo fazer com que as pessoas encarem esse aprendizado, esse jeito que elas estão fazendo, com mais seriedade e se colocando à prova. Porque alguém que nunca falou em público vai ter que ir lá apresentar o trabalho e tá lá travado. Só que você não falaria melhor se você não fizesse isso. Não, mas eu podia treinar com a minha família. Não é a mesma coisa. Você tem um sentimento de reprovação quando você tá falando com outras pessoas que você não conhece. E esse sentimento te dá uma angústia. Essa angústia é o desconforto. Esse desconforto faz você ficar indignado, estudar mais e fazer mais vezes isso. E é isso que vai fazer você falar em público. Olha que mágica. Não é mágica, gente. É principalmente colocar oportunidades onde as pessoas não estão vendo que são oportunidades de desenvolvimento. Então, para mim, soft skill, não adianta você fazer cursinho online de inteligência emocional se você não ir numa briga de trânsito e ver o que você vai fazer. Você vai dar dedo na cara, vai chorar, vai dar uma porrada na pessoa. Isso é desenvolver inteligência emocional. Nas próximas, ser melhor do que o que você fez antes. Então, tô dando um exemplo de uma, mas a gente desenvolve 10 soft skills lá. Olha só. Por que eu passei 42 episódios em áudio e eu quis trazer esse cara aqui ao vivo? Porque eu sabia que ele ia dar essa aula e esse show aqui. Guilherme Junqueira. Obrigado, cara. Porra. Já temos 1h30. Por mim, eu vou até amanhã. Você vê que o papo rende, né, cara? Se a gente tivesse uma cerveja aqui, ia embora, Nossa, nem me fala. Nem me fala. Tivesse uma cerveja na próxima, a gente faz regada cerveja. A gente nem falou de esportes. Eu queria cutucar, mas fica para uma próxima. A gente nem falou de futuro, né? Cara, isso aqui é um espaço para eu bater papo com os meus amigos. É isso. E acontece que a gente tá gravando. Desculpa, né? Então, é accountability. É isso, cara. Eu já fazia isso antes. Eu tomava café com tantas pessoas que eu conheço e gostava. Por que não gravar? Então, cara, isso daqui é um negócio que pra mim não é pontual. Chamei uma vez. Cara, a gente vai chamar muitas outras em 3, né? Eu fiz questão de colocar 2 aqui pra gente poder bater papo sobre temas. O dia que tiver rolando um negócio legal, a gente volta aqui. Mas pra fechar, cara, qual que é o sonho grande da Gama? Cara, a gente quer transformar a vida de 1 milhão de talentos através da educação. E aí, transformação pra gente, a definição é algo que mude a sua essência
seja a renda, seja a possibilidade de você transformar a vida de outra pessoa, seja você se sentir bem com você mesmo, se sentir útil e tudo mais. Eu quero ter muitos Andrés, é o exemplo que eu sempre uso, que era um motoboy que estudou 3 meses para passar no nosso processo seletivo, ele só ficou encantado com um dos apps que ele entregava, quis estudar programação, fez terceira vez, entrou e ganhava R$ 1.200, morava lá no Capão Redondo com 2 filhos, hoje trabalha numa das maiores companhias de cosmético beleza hoje do Brasil, como desenvolvedor, ganhando bem mais do que isso, 4 vezes mais do que isso, e é uma pessoa que hoje dedica os seus sábados para voltar lá para as comunidades onde ele morava, para ensinar programação para quem às vezes só tinha tráfico de drogas ou subempregos como caminho e carreira. As pessoas só se enxergam em novas perspectivas de futuro quando elas vêem seus pares saindo dessas perspectivas atuais e indo para essas perspectivas tão distantes. Então, quanto mais pessoas eu puder impactar através da tecnologia e da educação, mais eu vou conseguir fazer esse grande epicentro, essa corrente do bem acontecer, porque uma pessoa transformada transforma a vida de pelo menos 3 e esse efeito é fora de série. Então, quero morrer sendo lembrado por ter sido um educador e um empreendedor que teve uma empresa de dia e dava aula à noite, ou em algum momento disso se misturou e esse é o meu propósito. Espetacular, cara, demais. Espero que você tenha muito sucesso, porque nosso país, cara, tá precisando. É isso que eu acho que o Brasil precisa. É esse tipo de coisa que de fato muda o nosso cenário, né? Porque se a gente depender, cara, da iniciativa pública, a gente tá lascado. Se alguém estiver assistindo a gente aí, tiver interesse em fazer um programa de transição de carreira, ou alguém que quiser entrar no mercado de trabalho dentre os pilares que você trabalha, onde eles se dirigem, e conta um pouco aí onde a galera te encontra para poder te seguir, te acompanhar. Legal. Gama.academy, facinho, escreve lá, Gama Academy, super recomendo. Temos vários programas, enfim, tem desde modelo de assinatura de cursos lá por R$59 a cursos que você só paga quando tiver empregado, porque a gente se compromete com o seu sucesso. Seu sucesso é arrumar um emprego dentro desse mercado digital. @Gui Junqueira no Instagram e Guilherme Junqueira no LinkedIn. Crio bastante conteúdo nos dois. É só mandar um DM lá. Agora, né? Até com podcast. Carreiras digitais lá no Spotify. Acabei de entrevistar o Bernardinho. Vai lançar outros convidados. Marcelo Toledo estará lá em breve também, falando principalmente desse mundo de desenvolvimento, de tecnologia, que foca bastante nessa parte das carreiras digitais. Então, valeu. Guilherme Junqueira, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui, cara. Papo demais. Sabia que ia ser um show, fiquei muito feliz aqui com o nosso papo e tenho certeza que faremos muitos outros. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar um comentário, deixar um like e compartilhar. A gente é novo na plataforma, o algoritmo penaliza demais quem está começando, então se você puder, deixa o seu like que vai ajudar pra caramba. Toda segunda-feira a gente solta o episódio no Spotify em áudio às 8 horas da manhã, mas o episódio que você está nos vendo aqui, a gente solta às 6 da tarde. Então, se você quer saber das novidades dos bastidores, entra lá no nosso Telegram. No meu Instagram, @Marcelo Toledo, você encontra o link na bio e vai ter lá o itemzinho para você entrar no nosso Telegram. Grupo silencioso, não vai te encher o saco, mas você vai saber das novidades de forma antecipada. Um beijo para você. Semana que vem tem mais. Obrigado pela sua audiência. Muito amor para todos vocês.